Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e incrédulos, nada é puro. Tito, capítulo 1, verso 15, por João Calvino. O apóstolo põe seu dedo num dos tipos dessa doutrina permeada de fábulas, pois as distinções entre alimentos, e as purificações e abluções que Moisés prescrevera, visando a seu próprio tempo, estavam ainda sendo forçadas como indispensáveis, e quase que toda a santidade passou a consistir de tais observâncias. Já explicamos na outra parte quão danosa tal coisa poderia se constituir para a igreja. Primeiro, as redes da escravidão eram estendidas às consciências humanas, e, segundo as pessoas ignorantes que se escravizavam por essas superstições, tinham um véu posto sobre seus olhos, de modo a não progredirem no pleno conhecimento de Cristo. Se porventura algum gentio se recusava a submeter-se a esse inusitado jugo, os judeus veementemente terçavam armas contra ele, como se tal prática fosse seu primordial artigo de fé. Por isso Paulo estava coberto de razão em pôr-se contra esses medonhos corruptores do Evangelho. Nesta passagem ele não só refuta seu erro, mas engenhosamente ridiculariza sua infantilidade por empenharem-se tanto em algo destituído de utilidade, ou seja, a abstenção de certos tipos de alimentos e coisas afins. Na primeira cláusula do versículo, ele assevera nossa liberdade cristã, declarando que, para os crentes, nada é impuro, e, ao mesmo tempo, indiretamente, ele ataca os falsos apóstolos, para quem essa pureza interior, que tem valor somente aos olhos de Deus, era destituída de importância. E assim ele reprova a sua ignorância em não entender que os cristãos são completamente puros, independentemente dessas cerimônias de cunho legal. Por isso ele castiga sua hipocrisia em negligenciar a retidão do coração e em ocupar-se com práticas destituídas de qualquer valor, visto que o tema em questão não é a saúde física, e, sim, a paz de consciência. O seu enfoque consiste em que a distinção entre os alimentos, que outrora fora regulada por lei, está agora desfeita. Pela mesma razão, é evidente que aqueles que impõem escrúpulos religiosos às consciências humanas a esse respeito estão errados, pois esta não é uma doutrina destinada apenas a uma época, mas um pronunciamento eterno do Espírito Santo, o qual não pode ser descartado por alguma lei recente sem sérias consequências. E assim esta passagem pode ser justa e adequadamente citada contra a tirânica lei papal que proíbe comer carne em certas épocas. Estou plenamente familiarizado com as indignas explicações que produzem em sua própria defesa. Dizem que não proíbem carne por ser a mesma impura, porquanto declaram que todos os alimentos são inerentemente limpos e puros, mas a abstenção de carne é imposta por uma razão bem distinta, ou seja, para que as concupiscências da carne sejam refreadas, como se o Senhor tivesse, nos tempos antigos, proibido aos homens de comerem a carne dos suínos por julgar que os mesmos eram imundos. Até mesmo os pais sob o regime da lei reconheciam que tudo quanto Deus criara era em si mesmo puro e limpo, mas mantinham certos alimentos como impuros em razão do mandamento divino que proibira seu uso. Por isso o apóstolo qualifica todas as coisas como sendo limpas, somente no sentido em que o uso de todas as coisas é livre no que respeita à consciência. E assim, se alguma lei impõe às consciências alguma necessidade de abstenção, ela impiamente priva os crentes da liberdade que Deus graciosamente lhes concedeu. Mas para os contaminados e incrédulos, nada é puro. Aqui está a segunda cláusula, onde ele derrama seu escárnio, no tocante às precauções inúteis e tolas desses mestres. Ele diz que nada conseguiram precavendo-se contra a impureza de certos alimentos, visto que são incapazes de tocar em algo que seja limpo. Por quê? Porque eles mesmos são imundos, e quando tocam em algo que por si mesmo era puro, o tornam poluído. A contaminados ele acrescenta incrédulos, não como se constituísse uma outra classe distinta, mas como um adendo explicativo para realçar sua intenção, visto que aos olhos de Deus não pode haver pureza à parte da fé. Segue-se que os incrédulos são todos imundos. Portanto, não obterão a pureza desejada obedecendo a leis e regulamentações, porque, sendo inerentemente impuros, nada no mundo é capaz de torná-los puros. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e incrédulos, nada é puro. Tito, capítulo 1, verso 15, por João Calvino.